Tá começando o Tequila, Cerveja e Outros Assuntos, o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Foi uma ideia criada comigo, com a Jani, que é a nossa diretora, Manuel Souza e a Inês Vieira. Vamos começar hoje, temos a honra de entrevistar Ricardo Lorenzoni, um amigo meu gaúcho, metade italiano, da área das ciências farmacêuticas. Vamos dar a boa-vinda para ele e uma salva de palmas. Tá tudo bem, Ricardo? Tudo certo. Obrigado aí pela visita, obrigado por comparecer. Também é uma honra para a gente ser o nosso primeiro entrevistado. Fique à vontade, vamos conversar muito, vamos falar sobre coisas importantes da vida. E também vamos falar sobre resenha, vamos falar umas historiazinhas sobre o álcool, certo. Mas sempre a maior parte é a área da ciência, a área de experiência de vida, que foi para isso que o canal foi criado. Tá certo, muito obrigado, Igor, muito obrigado pessoal do Tequila, Cerveja e Outros Assuntos pelo convite. Para mim é uma satisfação, pessoal, muito grande estar aqui. Seu primeiro entrevistado, assim, a gente tem uma relação de amizade e tu sabe que eu estou feliz por causa disso. E desejo muito sucesso ao podcast. Desejo muito sucesso a vocês. Agradecemos, ficamos muito felizes. E tu, para nós começarmos, tu cresceu numa cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, em Santo Augusto, 14 mil habitantes. Exatamente, eu nasci em Palmeiras das Missões e no outro dia já estava em Santo Augusto. No outro dia? Assim... 24 horas depois? Não sei exatamente o tempo, né? Mas a minha mãe foi para Palmeiras das Missões fazer o parto lá, porque afinal de contas tinha uma estrutura um pouco melhor que Santo Augusto. E na época, então... Logo em seguida, nasci lá e logo em seguida a gente já foi para Santo Augusto. E em Santo Augusto, então, cresci. E ali criei minha personalidade, os meus amigos são a maior parte dali. Os amigos de infância, eu quero dizer. E depois, quando terminei ensino médio, fundamental, eu acabei indo para Santa Maria, onde eu fiz o preparatório para entrar na universidade. Para entrar na universidade. Da onde da cidade que tu nasceu para Santo Augusto são quantos quilômetros? É pertinho, acho que deve dar uns 90 quilômetros no máximo. É como se fosse tipo... Para nós perto, para portugueses um pouquinho mais longe. Para nós os brasileiros é muito perto. Para os portugueses já é uma distanciazinha ainda um bocado grande, fazer 90 quilômetros. E tu é da área das ciências farmacêuticas, tu é farmacêutico, não é? E antes, há uns tempos, tu tinha me dito que estava indeciso entre a farmácia e a odontologia, que é a medicina dentária aqui em Portugal. Exato. Quando eu estava fazendo o vestibular, então, que é o exame que dá acesso à universidade no Brasil, eu estava nessa dúvida também, porque meu pai é dentista, e então também um pouco da influência dele, um pouco da influência do meu irmão, que é fisioterapeuta, então estou da área da saúde também. E então acabei estava nessa dúvida, acabei passando para farmácia, cursei farmácia, hoje eu sou muito feliz com a minha profissão. E talvez se não tivesse feito farmácia, eu não estaria aqui, vivido tudo que eu já vivi. Não teria que a gente vai falar essa experiência, aqui. Não teria... Experiência teria, mas não teria essa experiência de vida assim, inclusive, não é? E tu estudou em Santa Maria, fez a universidade lá? Não, a faculdade eu fiz em Cascavel, no Paraná. No Paraná. E talvez acho que ali começa essa história de convivência com outras pessoas, outras culturas. Todos eram brasileiros, mas de vários estados do Brasil. Uma cidade universitária. Uma cidade universitária também, mas é similar com Santa Maria. Sim. E então ali fiquei 5 anos em Cascavel, fiz a faculdade, então, e ali foi um momento de autoafirmação que eu vi que tu também poderia viver em outros lugares tranquilamente, sabe? Um momento que você consolida um pouco mais a tua personalidade também e vê que tu consegue... Tá em outras situações. Encaixar em outros locais. Exatamente. Foi uma experiência fantástica. E tu se formou em Cascavel, no Paraná, fez a licenciatura toda lá. Uhum. O mestrado e o doutoramento, que é o doutorado para o Brasil,
Tu também fez em Cascavel ou foi para outro local fazer o... Não, eu fiz o mestrado, então depois de me formar, acabei trabalhando um pouco em farmácia, em Veranópolis e São Martinho. Ganhar um pouco de dinheiro. Tinha que trabalhar, e não dá para ficar assim. E depois consegui uma vaga no mestrado em nanociências em Santa Maria, Rio Grande do Sul também. Fiz o mestrado em nanociências, saí do mestrado, acabei indo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. E eu onde trabalhei em uma empresa, uma startup company, que era uma empresa da minha ex-orientadora. E depois dessa empresa entrei no doutoramento, né, no doutorado, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. E no doutoramento eu acabei então trabalhando um pouco, também era nanotecnologia farmacêutica, que era minha área antes de vir para Coimbra, né? Acabei estudando, que o mestrado foi em nanociências, acabei estudando um pouco sobre dor neuropática periférica. Pode dizer um pouquinho o que significa? Sim, a gente estudou a dor neuropática periférica, então é uma doença, é uma dor crônica que o indivíduo que tem esse problema, ele experimenta então dor crônica, que é através de estímulos que eram anteriormente inócuos ao organismo, ou então na ausência do estímulo, os indivíduos, então as pessoas, os pacientes acabam sentindo uma sensação de dor, que é uma dor característica de pontada, que é a lodínia que a gente fala, ou então uma dor na sensação de queimação, que a gente define como hiperalgesia térmica. Então, mesmo na ausência de estímulo, ou muitas vezes o indivíduo sente dor. Isso compromete muito a qualidade de vida das pessoas. E não tem cura também. Então, e os medicamentos também causam alguns efeitos colaterais, etc. Então, a gente acabou fazendo uma pesquisa sobre isso, usei um fármaco específico para aliviar um pouco mais a dor. E com nanopartículas, nanotecnologia farmacêutica. Ah, que legal, pô. E isso foi em 2017, quando eu terminei o doutoramento. Em 2017. E aí foi aí que tu... Ok, é hora de eu ter uma nova experiência de vida, porque já tinha uma certa experiência de vida no Brasil, e foi nessa hora que tu pensou, ok, quero uma coisa diferente, vou morar em outro país. Foi aí ou... Exatamente. Ou já foi um pensamento que veio, foi se construindo, ou foi um estalo assim, de repente, ok, vou morar em outro país para aprender o inglês? Exato, tudo está vinculado também. Eu sempre quis, no doutoramento, na verdade, eu queria... Porque quando você está na ciência, isso que a ciência te permite, ela não tem muitas fronteiras. Então, ela te permite sair para outros lugares. Então, eu queria ter feito uma parte do meu doutoramento fora, porque eu sempre tive essa curiosidade de viver fora do país e conhecer um pouco mais do mundo, outras culturas. E não consegui, então, no doutoramento não consegui, acabei fazendo intercâmbio na Irlanda e via no meu doutoramento que eu estava perdendo algumas oportunidades porque o meu inglês era muito fraco. Algumas palestras em inglês que eu não entendia, ou então a comunicação. Eu tinha até feito trabalho com umas pessoas da Itália, o professor esteve lá e eu não consegui conversar com ele justamente pela falta de inglês. E então pensei, no final do doutoramento, tinha um dinheirinho guardado, pensei, vou para a Irlanda. Que é caro, não é? Sair do Brasil para ir morar na Irlanda, não é? Tipo... Exato. Quem é brasileiro vai entender, assim, a gente tem que comprar o euro, então... E a Irlanda é um país que permite o brasileiro a estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Então, depois que você está lá, tu pode ir em busca do emprego, e um emprego que te sustente, que tenha uma vida digna, assim, mais tranquila, e que não fique tão caro, né? Nesse emprego que tu fala na Irlanda, horário tempo integral, full time, ou tem que ser part-time? O visto como brasileiro na Irlanda, ele te permite, então, você tem que estudar como brasileiro para fazer o curso de inglês. Você tem que estudar 20 horas e pode trabalhar até 20 horas. Então, eu estudava inglês e no começo, primeiro, o desafio foi encontrar um lugar para morar, porque você está em outro país e tal. E depois, então, eu acabei indo para a Itália, que a gente pode falar isso também, que eu fui fazer a cidadania italiana. E logo que vim da Itália... fiquei um tempo na Itália e logo que vim da Itália, então fui atrás do emprego, que eu consegui um emprego num hotel, que tinha um hotel e pub, bar, que eu trabalhava fazendo limpeza lá, trabalhei fazendo limpeza. E era part-time, 20 horas. Fazia 20 horas, estudava mais 20. Exato.
e mandava currículo para Exatamente. outros locais da Europa para tentar trabalhar na tua área. Que incrível, Exatamente, pá. exatamente. Muito legal mesmo. Foi exatamente isso, cara. Assim, enquanto eu estava na Itália, porque as coisas deram tudo certo, assim, foi um ano espetacular para mim. Acabou que no começo, então, cheguei na Irlanda, logo consegui uma casa legal para morar, com outros brasileiros, espanhóis, e depois disso, então, fui para a Itália, consegui aplicar, para fazer pedir o reconhecimento da minha cidadania italiana. Viajei por lá e tal. Bonita? Bonita, muito bonita. Muito bonita, assim, foi uma experiência sensacional. Inclusive, consegui conhecer a cidade do meu trisavô, que era o último ascendente meu, então, que morava na Itália. Trisavô. Conheci até a pia batismal lá, onde ele foi batizado, em 1800 e tanto. 1800. Mas foi uma experiência, assim, única e espetacular. Enquanto eu estava lá, eu falava com os meus amigos, com quem eu dividia a casa lá, sim, em Dublin. Eu falei, será que eu estou aqui? Eu não sei o que eu vou fazer, estou pensando em dar uma viajada aqui na Itália. E eles falaram assim, não, vai, viaja. Eu falei, cara, mas se eu viajar, depois eu volto, vou ficar sem dinheiro para sobreviver aí. E os meus amigos lá falaram, não, vai e aproveita, que depois tu vai conseguir um emprego aqui e nós vamos dar um jeito. Que aí tu vai conseguir trabalhar com nós. E viajei, gastei meus trocos, quando voltei lá, nada de emprego, no início. Porque era para trabalhar com eles trabalhavam no cassino, fazendo divulgação no cassino. E quando cheguei, um dos cassinos foi fechado. Então a minha oportunidade de emprego com eles estava se caindo. Foi um momento de desespero, tipo, ok, viajei, gastei o meu dinheiro, confiei numa coisa que infelizmente não aconteceu. Foi um momento que bateu assim Foi incrível. Uma ansiedade? Foi incrível, porque quando eu cheguei da Itália, então, eles me esperavam fizemos um churrasco lá, e eles, não, tu vai conseguir emprego, E no meio do churrasco falaram que o cassino foi fechado, e foi um susto para nós e para eles também ficaram com medo de perder o emprego. Eles também descobriram na hora? Não, sim, mas eles não perderam o emprego, eles conseguiram ficar. Eles conseguiram outro emprego. Para eles estavam tudo bem. Para eles estava tranquilo, mas daí eles também ficaram com a consciência pesada um pouco e falaram que ia dar certo. Que iam te arranjar um emprego. Mas por sorte, na mesma semana, eu fui enviar currículo, então isso é uma coisa diferente, porque eu recém tinha terminado meu doutoramento. E 2-3 meses depois eu estava procurando um currículo, que no doutoramento é quase, talvez, o maior grau de instrução que você pode ter em termos acadêmicos, né? E então, 3 meses depois eu estava entregando currículo não com essa parte da academia, né? Mas para conseguir um emprego mais simples que eu pudesse sobreviver. E consegui nesse hotel e pub, onde então eu limpava muito o bar, ou então o restaurante do hotel, muita casa de banheiro para o brasileiro, né? Mas foi sensacional, uma experiência incrível. E nos meus dias de folga do hotel, eu fazia um trabalho voluntário numa loja de roupas. Passei muita roupa na minha vida. Que legal, tu fazia um trabalho voluntário na Irlanda, mas fora isso, tipo, nós já falamos também que agora vamos começar também nós os dois a fazer um trabalho voluntário agora. Exato, em setembro, aqui em Coimbra. Mas por que tu decidiu fazer esse trabalho voluntário? Assim, eu sei da tua compaixão pelas pessoas, que tu gosta muito de ajudar toda a gente, mas tipo, foi só para isso? Teve outra causa? Tinha uma menina, eu achei uma menina interessante, vou ajudar? Não foi nessa. Na verdade, o trabalho voluntário, além de ser uma maneira de ajudar, que era uma loja de roupas, então eles vendiam roupas usadas, de segunda mão, né? E o dinheiro era convertido para pessoas que passam fome na África. E então, no meu intervalo, e era uma oportunidade também de praticar um pouco mais o inglês. Então lá também trabalhei com outras pessoas do Japão, pessoas de outros países. Que legal, mesmo. E foi muito legal, foi uma experiência sensacional. E nesse inteirinho, quando tinha o tempo de folga, eu comecei a enviar currículo para conseguir uma coisa na minha área na Europa. E por fim consegui em Santiago de Compostela, na Espanha, né? Santiago, em Compostela, na região da Galiza. Exatamente, na região da Galiza. Santiago também era então na minha especialização, a minha parte mais que é de nanotecnologia farmacêutica. Ali
era para criar uma startup company, um projeto, e nós trabalhávamos então buscando um tratamento para o câncer de pulmão. E faziam umas formulações que vinha de um doutorado de uma outra menina, e essa formulação conseguia, nanoparticulada, o fármaco que estava nessa formulação acabava chegando a uma concentração quase 40 vezes superior à concentração que o fármaco usual chegava no pulmão, o que então leva a um tratamento muito melhor com redução de efeito colateral, porque a gente sabe que a quimioterapia tem muito efeito colateral. Sim. E então isso era um avanço para essa parte do tratamento do câncer de pulmão. Foi uma experiência boa. Foi 1 ano e meio ali. E ali, depois tu saiu de lá, foi para outro local, e depois para Coimbra. Vamos falar disso um pouco mais a seguir. Mas o projeto continuou quando tu saiu? A ideia foi para frente com eles? O projeto continuou e hoje eles estão com a startup. Eles abriram a startup. Eles abriram? Abriram, deu certo. Fico muito feliz de ter participado desse projeto, e um projeto com sucesso, que vai ser também o Tequila, Cerveja e Outros Assuntos. Obrigado. E ali em Santiago de Compostela também fiz trabalho voluntário. Trabalhei ali na recepção aos peregrinos, que faz o caminho de Santiago. Caminho francês, português, vários caminhos. Aproveitou para fazer o caminho de Santiago de Compostela? Fiz em Santiago. Eu fiz a parte final do caminho, saindo de Sarria até Santiago, que são 120 quilômetros. E isso na parte final, quando eu estava mudando já de Santiago de Compostela, eu e 2 amigas brasileiras. Foi uma experiência sensacional. É um tempo que você consegue pensar na vida e lembrar de toda a tua história, recordações, família, etc. O caminho é uma experiência boa. Parece que quando vai chegando perto e vai se tendo uma paz consigo mesmo, talvez de realizar incrível, uma coisa assim, tão bonita. Quando você está chegando, porque mesmo morando em Santiago de Compostela, quando tu está chegando em Santiago e tu consegue ver a Catedral de Santiago, é uma coisa sensacional, eu me arrepio só de falar. E, assim, aquilo é uma experiência de vida muito boa. O caminho francês, eles são 800 quilômetros, né? Eu fiz 120 então, nessa etapa final de Santiago, e depois, quando mudei para Pamplona, eu acabei fazendo a parte inicial, que sair da França, então, eu não me lembro, o nome da cidade é Saint-Jean-de-Pied-de-Port, eu não sei falar, é francês. Sabe. Mas é incrível, porque tu sai, então de Saint-Jean, e atravessa os Pirineus, né? E acaba vai até Pamplona. Isso foi uma história engraçada, porque quando eu saí de Saint-Jean, no outro dia, no segundo ou terceiro dia do que eu estava caminhando já, quando faltavam uns 10 quilômetros para chegar em Pamplona, eu encontrei um casal de japonês e um americano que também não estavam conseguindo albergue para dormir. Porque como eu tinha saído de Pamplona, ido para a França, eu acabei caminhando muito tarde no primeiro dia. Isso fez com que eu dormisse muito tarde, acordasse mais tarde e caminhasse mais tarde de novo. E fez a viagem demorar mais. Faltando 10 quilômetros, encontrei esse casal de japoneses e o americano e falaram assim, a gente não está encontrando albergue. Não tem jeito, e não aguentamos mais caminhar. Já era final do dia, o que eu mais queria naquela situação era ter a experiência dos Pirineus. Falei, mas então... E eles falaram, nós vamos chamar um táxi. E eu falei assim, mas então, se é para pegar um táxi até um albergue, eu vou até Pamplona, né? A gente dividiu o custo do táxi e os 10 quilômetros que faltavam, fui de táxi e já cheguei em casa. Então não fui para o albergue, deixei de caminhar e... Realizei o caminho. O objetivo, da parte foi inicial, realizado. A primeira etapa eu consegui fazer. Só por 10 quilômetros. 10 quilômetros não é nada. Não, pelo caminho todo que tu fez, 10 quilômetros não é nada. Comi, descansei, dormi na minha cama, tomei uma cervejinha e tava Descansou. tranquilo. Descansei, aí segundo já estava pronto para trabalhar, porque eu tive que fazer isso num feriado. Porque em função do trabalho, né? Então, pensei, então vou pegar o táxi para poder estar descansado para trabalhar segunda-feira. Então, sábado eu já estava em casa e não domingo. E domingo deve ter sido aquele dia só para ficar o dia todo na cama. O dia todo sentindo a dorzinha dos pés organizar o almoço da semana. Isso aí. Isso foi em Pamplona, né? Aqui em Pamplona também, então, era um projeto para trabalhar com nanotecnologia farmacêutica. E ali a ideia era
do projeto era para melhorar o tratamento do glioma, que é um câncer a nível cerebral, que tem um prognóstico, as pessoas que são diagnosticadas com câncer têm um prognóstico muito desfavorável e a morte é certa. É muito próxima, sabe? Então, ali era nanotecnologia aliada, então, para fazer teranóstico, que a gente chama, que era para ter o diagnóstico mais cedo e também, e ao mesmo tempo que você faz o tratamento. Mas ali foram 6 meses, quando, então, cortaram a verba do projeto e eu acabei procurando empregos em outros lugares e acabei vindo para Coimbra. Para Coimbra. Apareceu o convite de Coimbra e... Na verdade, era um concurso internacional para a contratação do doutorado. Então... Tu se candidatou? Me candidatei, enviei currículo com todos os meus dados, etc. E fui chamado. Fiz entrevista e fui chamado e estou aqui em Coimbra desde janeiro do ano passado. Concurso internacional. Aqui em Portugal tem alguns concursos internacionais, é uma coisa bastante interessante. E é claro que você tem que pedir fazer o pedido de equivalência, do teu diploma. Do meu diploma de doutor, no caso. Então, eu fiz o pedido, consegui, fui chamado e vim para Coimbra em janeiro do ano passado, comecei. E quando chegou a Coimbra, se sentiu mais familiarizado com a língua, obviamente, né? Porque é português. Sim. Teve alguma história engraçada, tipo, de algum português falar alguma coisa e no Brasil significar outra coisa e... De momento, agora, eu não vou conseguir lembrar disso, cara. Mas a gente usa muitas expressões que eles não usam e vice-versa, né? Mas, assim, uma coisa interessante também, por exemplo, para a Irlanda eu fui como brasileiro, então, para fazer o visto como brasileiro. E isso implica em algumas coisas, o processo burocrático um pouco diferente. E para a Espanha, quando eu fui chamado para a vaga, eu pedi o visto, então, para fazer o visto como brasileiro para ir para a Espanha, mas nesse tempo foi aprovado meu reconhecimento da cidadania italiana. Então, para a Espanha, acabei já indo como cidadão italiano, que facilita bastante, assim, muda completamente o cenário quando você consegue isso. Para a parte burocrática, fica tudo mais fácil para se deslocar aqui na Europa, na União Europeia. Né? Então, e aqui também foi fácil para fazer essa parte. Eu vim numa segunda-feira, fiquei segunda, terça e quarta, fiz essa parte burocrática, encontrei um lugar para morar, enviei minhas coisas da Espanha para cá e acabei conseguindo ir visitar minha família no Brasil, porque o meu sobrinho tinha nascido, estava com 3 meses, eu tinha que ver ele, senão eu ia ver ele só depois no ano seguinte, quando eu ia conseguir as férias aqui. Mas, assim, como tu comentou, a parte de coisas diferentes entre Portugal e Espanha, Portugal e Brasil, na conversa, eu não lembro. Certamente, tu lembra alguma coisa, talvez? Eu lembro de uma, quando eu vim para Portugal para jogar basquete, né? Basquete para os portugueses. Eu entrei em contato com o senhor José Luiz Gonçalves, que era, em 2016, o vice-presidente da Acadêmica. O José Bricote era o presidente. Entramos em contato, eles perguntaram se eu tinha interesse de vir fazer aqui um teste na Acadêmica. Eu disse, ok, vou fazer o teste. Não estava assim tão gordo, era esbelto, era corpo de atleta. Tá bonito. Era corpo de atleta. Depois te mostro umas fotos. Eu me lembro que eu estava num café com o seu José Luiz e o seu José Brigote. Eles falando sobre a vida deles, não sei o que, sobre a instituição. E eu me lembro que o Brigote falou assim: eu tenho 2 raparigas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, 2 raparigas. Ok, assim, eu sem entender, não sei o que. Um mês depois, tipo assim, ia pra rua e a diretora... Sim, porque no Brasil rapariga tem um outro rapariga sentido, no Brasil nós usamos... É verdade. É um sinônimo diferente do que aqui de Portugal. É verdade. Rapariga no Brasil são aquelas senhoras que trabalham com prazer. Eu vou falar com prazer. Aquelas senhoras que dão alegria a algumas pessoas. Ok? E
E bem, ele disse, e depois só de um mês é que eu fui entender que rapariga aqui quer dizer menina, garota, mulher. É isso, diretora? A diretora pode dar 100% de certeza que ela é portuguesa. Ela é nata. A diretora também tem uma história engraçada de rapariga pra contar quando foi ao Brasil e falou rapariga. Mas isso nós vamos deixar para outro episódio. Vai ter que fazer uma entrevista. Vou ter que fazer uma entrevista com a diretora. Mas sim, esse aí porque aqui tem muitas palavras que são diferentes do Brasil. Tipo, Sim. tem coisas que nós não usamos. Até mesmo besteiras, tipo... Durex, é verdade. A fita Durex no Brasil é fita cola aqui, é fita cola. E aqui, porque Durex é o marca de e aqui é uma marca de preservativo. É verdade. Uma vez a diretora também, só para acabar essa história, para nós passarmos à frente, uma vez eu tava no carro com a diretora e eu perguntei, tu sabe o que é trem no Brasil? Foi assim? Tu sabe o que é trem? Ela, claro que eu sei, bem séria, bem convicta. Eu falei, então o que é o trem? É autocarro. Vontade de tacar a cabeça dela. É autocarro. Eu, não, porra. O trem no Brasil quer dizer que é comboio. E autocarro no Brasil é ônibus. É verdade. Eu tinha esquecido, Ônibus, devido ao Davi Carreira, que ele fala. Ônibus. Ônibus, é. Davi ônibus. Mano, mas sim, vamos encerrar isso. E veio aqui para Portugal, veio para Coimbra a trabalho, por uma causa muito nobre também. Assim, todas as tuas causas são nobres. Sim. Tanto começando a mestrado, doutoramento, a ida para a Irlanda, a ida para a Itália, para a Espanha também. Sim. Mas aqui também veio para cá por uma causa muito bonita. Aqui é com Alzheimer, né? No meu mestrado eu também tinha trabalhado com Alzheimer. E talvez isso foi um dos motivos pelos quais eles me chamaram. Na entrevista eu deixei isso claro, tinha feito algumas coisas já, alguns testes e já tinha um conhecimento prévio da enfermidade, da doença. E então aqui, mas no meu mestrado era mais nanotecnologia farmacêutica também, que nesse caso o objetivo é fazer maior delivery, a entrega do fármaco para o sistema nervoso central, para o cérebro. E que é a nanotecnologia farmacêutica, porque ao redor do cérebro, então, tem a barreira hematocefálica, que é uma barreira que protege, então, o cérebro de substâncias tóxicas. Mas também, como protege o cérebro de coisas tóxicas, acaba que o delivery do fármaco, a entrega do fármaco para o sistema nervoso central é um desafio para a parte farmacológica. E através da nanotecnologia farmacêutica, a gente consegue aumentar a quantidade de fármaco que chega no sistema nervoso central e assim também consegue melhorar o tratamento das doenças. A doença de Alzheimer, então isso que eu fiz no mestrado. E aqui no doutorado é uma coisa mais relacionada que a neurociências, é uma área diferente da minha original. E aqui está mais relacionado com as bases moleculares da doença. Então tem toda a parte de desenvolvimento de placas amiloides que a gente fala, que são agregado de peptídeos, então, que são tóxicos, neurotóxicos, e acabam levando uma disfunção neuronal muito grande, que leva, então, à neurodegeneração. Com isso tudo, com a neurodegeneração, acaba que a pessoa que está com Alzheimer acaba desenvolvendo, então, todo esse declínio cognitivo que é característico da doença, que é esse problema de memória característico do Alzheimer, e outras funcionalidades que o indivíduo vai perdendo. Tipo, pode citar alguns? Assim, o mais marcado é a memória. É a memória. E depois o indivíduo vai perdendo a função e termina na cama. Vou levar dessa maneira. Só que o Alzheimer é o seguinte, então, os tratamentos para a doença de Alzheimer são puramente sintomáticos e pouco eficazes. Então, o máximo que eles chegam para desacelerar o processo, o avanço da doença. Ou então diminuir os sintomas, que é uma maneira então de fazer o indivíduo se sentir mais ativo nessa perda de memória, por exemplo. Só que a gente enfrenta essa dificuldade então para tratar e não tem cura também. O que acontece?
Com o aumento da idade, a prevalência da doença de Alzheimer é exponencial. E se você pensar que a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior, é mais provável que cada vez mais pessoas vão ter Alzheimer. Então aqui a gente não está falando só da cura da doença, a gente também está falando de um problema médico-social para as gerações atuais e futuras. Não tem cura e o diagnóstico também não é fácil de fazer. O diagnóstico é feito através de exames de imagem e também exames de memória. Então, se você pensar que a gente tem que conseguir uma terapia modificadora da doença, que é para curar, tá? E a gente também tem um problema de diagnóstico. Então, mesmo quando a gente chegue numa terapia que possa gerar a cura, a gente também tem que ter o diagnóstico mais cedo, porque senão você vai fazer o diagnóstico muito tarde e a pessoa não vai restabelecer todas as conexões e a rede sináptica para recuperar a memória. Então, esse é um desafio muito grande que a ciência enfrenta. E está gostando de a trabalhar nesse projeto? Está sendo... É fantástico, assim, é fantástico. Para mim, um desafio profissional extremamente grande, porque a minha preparação sempre foi nessa parte de nanotecnologia farmacêutica. E quando chego aqui, uma experiência profissional que para neurociências e parte molecular. Então, tudo novo, técnicas extremamente novas, que até então eu não conhecia, não tinha domínio, agora já tenho domínio. De muitas outras para aprender ainda, e isso é uma coisa que me motiva muito, porque eu sempre estou em busca desse saber e tal. E então... Isso para se automotivar. Exato. Então, assim, esse desafio foi e está sendo fantástico, sabe? Porque, de repente, depois... E agora a gente está com outro projeto para começar, que também está relacionado ao Alzheimer, é unir justamente a nanotecnologia farmacêutica com a neurociências. Então, na tentativa de outros experimentos, para ver se a gente dá mais um passo para frente para a cura. Porque a ciência, sim, embora a ciência nos últimos anos tenha sido... está evoluindo muito, de maneira muito rápida, cada passo que você dá, eu dou um passo aqui, o outro dá um passo lá, e você vai chegando no momento que talvez a gente consiga a cura. Que não é fácil, realmente é uma complexidade, uma doença multifatorial muito grande, então são vários fatores que estão associados com a doença de Alzheimer, o desenvolvimento. Então, se tem vários fatores associados, para te conseguir a cura também é um desafio muito grande. Eu acho que a entrevista toda já foi boa. Eu acho que, para nós falarmos ainda mais de Alzheimer, eu acho que deveria ser o quê? Um dia de entrevista, 24 horas. Porque deve ter muita coisa... Tem muita coisa associada, tem os fatores de risco. É claro que você tem algum fator genético aí, que pode fazer com que você desenvolva a doença mais rápido, mas também hábitos de vida. Os hábitos de vida sempre estão associados, né, com a maior parte das doenças. Então... assim, só para não ficar com muito medo, qual o hábito de vida? Assim, por exemplo... Eu já estou começando a ficar com medo. São vários fatores. Por exemplo, assim, geralmente, hábito de vida, quando eu falo exercício físico, alimentação saudável, são sempre coisas que podem retardar um processo da doença. Porque mesmo que você tenha, então, um fundo genético que pode favorecer, você pode dar um start, pode dar uma maneira de retardar ou acelerar esse processo. Se você tem um hábito de vida saudável, esse processo não vai ser tão rápido. Então, geralmente é alimentação saudável, exercício físico, ausência de tabagismo, essas coisas são cruciais para a maior parte das doenças. O Alzheimer também pode ter um fundo que, por exemplo, o diabetes, a hiperglicemia pode estar associado com o desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento, a hipercolesterolemia, então... Eu estou olhando para a diretora só para ela ter cuidado. Então, se a diabetes e o colesterol alto estão associados com isso, todos os fatores que estão associados com o desenvolvimento disso também tem um fundo, ou seja... Que pode levar ao Alzheimer. Por exemplo, a obesidade, alguns fatores assim, são todos... Podem estar... Acho que a diretora tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Diga. Fazer exercícios mentais
mentais, tipo palavras cruzadas, isso ajuda na alguma Isso é muito bom, sempre é bom. Sempre é bom porque você sempre está fazendo conexão ali, sináptica, e está estimulando o teu cérebro, o teu pensamento. Quanto maior o teu conhecimento, melhor. A diretora já está um bocado preocupada com isso, porque se eu falo uma coisa agora para a diretora, daqui uma hora ela já nem se lembra. Eu sei que não funciona muito bem assim, também não funciona assim, mas é só para ter uma piada que eu falo para a diretora coisas, ela nem se lembra, e eu digo que ela já tem problemas de Alzheimer, também não quero brincar com isso, para as pessoas acharem que é uma brincadeira chata. Não, é uma brincadeira interna que eu tenho com a diretora. Mas sim, opa, e é incrível porque parece que a ciência, cada dia que passa, até mesmo com a chegada da vacina do Covid, tipo, cada dia que passa, nós precisamos mais da ciência. Exato. Nesse último ano e meio se fala muito de ciência, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Claro, eu sou suspeito de falar porque é o que eu faço da vida. Mas a gente tem que valorizar mais, porque não adianta nada você falar viva a ciência quando você tem a vacina, mas depois tu critica a pessoa que está fazendo um doutoramento, alguma coisa assim, e recebe por isso. Porque tem muita gente que fala assim, mas tá só estudando e ainda ganha para estudar. É o teu trabalho. É um trabalho. É o trabalho dos pesquisadores. Exato, e um trabalho de doutoramento é uma coisa árdua para ser feita. E exige muito, assim, você não tem horário, você acaba muito exigente, você trabalha de domingo a domingo muitas vezes, e muitas vezes você só recebe a bolsa, não é um contrato, então você perde todos os direitos trabalhistas. Isso acontece aqui em Portugal, isso é também mal. acontece Isso é no mal, Brasil. eu acho que isso é mal. Na Espanha já é um pouco diferente, porque É melhor? Normalmente os doutorandos é um contrato de trabalho, então ao menos eles também têm os direitos trabalhistas e contribuem então com a previdência, que a gente chama no Brasil, e com a segurança social aqui em Portugal. E então, e também tem os direitos depois, por exemplo, termina o contrato, você tem inclusive até o subsídio de desemprego, se numa situação de não conseguir emprego. Então a pessoa está com quase 30 anos, a gente está falando isso, está estudando, tem um salário inferior à média dos outros formandos, e ainda não tem os direitos trabalhistas, entende? Isso é complicado. Então isso é uma coisa que a gente... Isso é chato, isso é mal. Mas os países mais evoluídos já estão mais na frente, já consideram um pouco melhor a parte geral o trabalho da investigação, exatamente, não é? Exatamente. Isso é mal, eu acho que isso é muito mal, eu acho que os pesquisadores têm até mais uma importância do que alguns certos trabalhos, porque falo nas pesquisadoras de todos em geral, mas estou falando agora da tua parte, das tuas pesquisas. É uma coisa importante. Vocês estão tentando descobrir, vou colocar entre aspas, a cura para alguma doença ou alguma coisa para melhorar a doença, retardar. Na minha situação, por exemplo, como eu sou da área da saúde, está relacionada à doença. Mas, por exemplo, existem pessoas que são da eletrônica, da engenharia ambiental. Hoje a gente enfrenta um problema de poluição, por exemplo, global. Aquecimento global. O aquecimento global. Então, certamente eles estão trabalhando isso, a engenharia ambiental. Talvez a engenharia de materiais trabalhe com materiais para serem desenvolvidos e reduzir a poluição, ou então para limpar, sei lá, rios poluídos ou alguma coisa assim. Tentar recuperar essas coisas. Tentar fazer a produção de materiais biodegradáveis, por exemplo. Então, isso também é da ciência. Claro que a indústria está envolvida, mas a indústria também muitas vezes trabalha em colaboração com a ciência. Com a universidade. Então, tem que dar uma atenção para tudo isso e valorizar um pouquinho. E encerramos esse tema, esse tópico. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ti, uma pergunta como entrevistador, né, como amigo. Aqui em Portugal já conseguiu viajar um pouquinho, mudando totalmente o assunto? Já conseguiu viajar aqui em Portugal, tirar umas férias e viajar para Portugal? Porque Portugal é um país pequeno, onde só tem o quê? 11 milhões de habitantes, não é? Está entre 10 e 11 milhões de habitantes. É a maior população, onde tem a maior população brasileira aqui. Sabia que Portugal tem 189 mil
habitantes brasileiros legalizados, fora os que ainda estão Ou buscando... então, como no meu caso, por exemplo, eu sou brasileiro, mas vivo aqui é como italiano, italiano. exatamente. 180 mil só os brasileiros. Que estão como legalizados. Legalizados como brasileiros Com a mesmo. documentação correta. Sim. E os outros ainda, se Deus quiser, vão conseguir a documentação. Mas sim, já conseguiu viajar aqui por Portugal? Eu fui para alguns lugares aqui, algumas praias, fui para o sul, fui para a região do Algarve, fui aqui perto que tem Figueira da Foz, Aveiro. Mas, por exemplo, uma das coisas que me falta muito e que eu quero fazer no futuro próximo é Peniche e Ilhas Berlengas, que é uma área que eu quero fazer mesmo, e vamos ver o que nos próximos dias. Sabe que no dia 2 de outubro, no dia 2/10 especificamente, talvez tu possa ir. Mas só depende de ti. Mas só depende de ti. O Quebra-Tu, que é uma empresa com mais de 10 anos aqui em Portugal, aqui em Coimbra, é residente aqui em Coimbra. Uhum. Nós fizemos uma parceria com eles por 2 programas e vai ter muitos mais programas nós vamos fazer outras parcerias, mas aqui nesses 2 programas em uma parceria conjunta com Tequila Cerveja e outros assuntos e com Quebra-Tu, nós vamos sortear no Instagram. Eu acho que o sorteio já vai estar no Instagram. 2 passagens para Ilhas Berlengas. Acredita? Isso é fantástico. Tu pode ir. Vou participar, vamos ver. Se eu ganhar, o pessoal vai desconfiar que é... que é armação. Batota, como eles falam aqui. Batota. A diretora me chama muito de batoteiro, mas não sou. Mas eu quero ir. Eu falei, diretora, vamos pegar as 2 passagens pra gente. Vamos falar com o Quebra-Tu que não teve ninguém. A diretora, não, isso é totalmente incorreto e vamos sim sortear, já estamos a sortear 2 passagens para a Ilha Berlenga. A descrição do conteúdo da viagem vai estar lá no Instagram. Peço que vocês sigam, fazem todas as coisas que vai estar lá no Instagram, que tem que ser feito, não é só chegar e... Ok. É um sorteio e vamos contar com sorte. Pode ser tu também, Ricardo. Por que não? Eu vou ficar muito feliz se eu ganhar. De graça até injeção na testa, como fala. Que hoje já não é bem assim, que nada é de graça. Nada é de graça, é verdade. Mas obrigado ao Quebra-Tu, obrigado por termos feito essa parceria. Eu acho que é muito importante. Assim, ainda mais agora que o número de casos de Covid vem diminuindo por conta da vacina. As pessoas querem viajar, as pessoas querem sair de casa. Foram quase 2 anos totalmente enfurnado dentro de casa. A diretora que sabe melhor do que ninguém, passou 2 anos trabalhando dentro de casa, só saía mesmo para levar o cachorro para passear. Eu peço que vocês sigam, visitem o site do Quebra-Tu ou o Instagram do Quebra-Tu, que é o Quebra-Tu. Vocês vão gostar imenso. Sério, vão gostar imenso. Ricardo, antes de nós terminarmos a entrevista, eu sei da tua agenda, eu sei que tu ainda vai no laboratório agora pesquisar mais um pouco sobre a doença do Alzheimer. Exato. Me conta 2 histórias engraçadas com a bebedeira. 2. Mas como é que eu vou lembrar agora? Não precisa ser, tipo, a tua bebedeira, pode ser a bebedeira de um amigo, pode ser, sem citar nomes, claro. Eu não vou conseguir lembrar assim. Não, vai, certeza vai. Sempre certeza tem... Na pressão é mais complicado contar. Certeza, ou pelo menos 2 coisas engraçadas que teve contando com álcool. Igor, e agora eu não vou conseguir lembrar assim na pressão, cara, na pressão. Nenhuma história? É mais fácil falar da vida, assim, da parte profissional do que a história. Até pra não me comprometer aí, né, tio? Ok, então vamos deixar isso pra outra pessoa. Se tu conseguir com uma, de repente eu levo uma outra. Tá aí bem, eu consigo lembrar. a diretora quer que eu conte uma história engraçada. Eu tenho várias histórias engraçadas. Sempre, né? Mas já que o podcast é aqui em Coimbra, é aqui em Portugal, foi fundado aqui em Coimbra, Portugal, eu vou contar uma daqui.
Ok, era dia 23 de dezembro, um frio, Coimbra fria, fomos a um bar, não vou citar nomes, tinha ido, fiz uma viagem à Serra da Estrela, fui conhecer a Serra da Estrela, ganhei férias do trabalho e fiz uma viagem à Serra da Estrela. Quando eu voltei, uma amiga me convidou, vamos beber uma cerveja nesse bar, não sei o quê. Fui beber uma cerveja nesse bar. Depois convidei outros amigos para comparecer ao local. E foi bebidas, foram shots de tequila, foram muitas cervejas. Eu sou um apreciador de cervejas, eu também sou suspeito para falar aí algumas coisas. Eu sei que foram me encontrar, eu dormindo na Praça da República, mais embaixo, já perto do Sem Mutaditos, a dormir no chão, bêbado, apaguei, não era dormir, tava bêbado, embriagado, a dormir no chão, um frio, e meu amigo, mano, se levanta, tá muito frio, não sei o que, eu te levo pra casa. Eu, não quero nada disso, não quero nada disso. E entrei no táxi, pedi pra ele me colocar no táxi, entrei no táxi, fui pra casa, apaguei, só me acordo no outro dia, tipo, às 8h30 da manhã, isso era umas 2 horas da manhã quando eu fui pra casa, umas 8h30 da manhã, eu comprei um suplemento pela internet e chegava no dia 24 pela manhã. 8h30, 9 horas da manhã, tava me ligando o gajo da entrega, falando, olha, eu já tô chegando aí na sua porta, não sei o que, uma gritaria. E eu só escutava, eu só via minha cabeça vindo para um lado, indo para o outro, indo para um lado e indo para o outro. Quando eu fui colocar o primeiro pé no degrau da escada, que era aquelas escadas pirulitos, né, que nós falamos no Brasil. Essa eu não conhecia também. Não é escada pirulito? Nós chamamos de escada pirulito aquilo. Que não é escada pirulito? Essa não é escada pirulito? Não, essa eu não conhecia. Sei lá, pá, pronto. É Caracol. Lá no Brasil é pirulito. No Brasil é pirulito. No Brasil é pirulito. Quando eu fui colocar o primeiro pé na escada, no degrau, desculpa, eu vou abaixo. Meu santo. Eu vou abaixo. Cacetada. Opa, infelizmente apanhei a encomenda, que eu não posso falar palavrões aqui não. É um programa... Bem... Ricardo, alguma ou ainda não se lembra? Não, assim, eu até lembrei já de algum. Não, mas eu acho que é sempre dos outros, né? Acho que é melhor não se comprometer. Não comprometer, porque eu não tenho nada de mal, pesado assim. Você tá sempre a trabalhar. Sempre trabalhando. Cerveja pro convidado. Nossa, obrigado. Outra cerveja pro convidado. Quer que eu abra mesmo? Tem uma história de um amigo meu que chegou no carnaval em casa de manhã cedo. E chegou e foi pro banheiro, né? Fazer o número 2, como a gente fala. E tava lá tranquilo, fazendo e dormiu sentado. Dormiu sentado e roncava o boneco. Roncava e chegou a mãe dele lá. A mãe chegou na casa do banho? Batendo na porta. Ricardo, o cara é Ricardo também. Ok, é um amigo que também se chama Ricardo. Não, verdade. Ok. Ricardo, o que tu tá fazendo aí, meu filho? E o cara... Pá, mano... Uma história assim, o gurizão o gajo me contou, o rapaz me contou, mas disse que não tem muito orgulho. Não tem muito orgulho nisso daí. É melhor parar, é melhor não comprometer as outras pessoas. De certeza que ele vai assistir o programa, vai assistir a entrevista e vai ficar com aquele. Poxa, o Ricardo foi lá e me comprometeu mais uma vez. Ricardo, amigo, olha, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço imenso. Eu, de coração, acho que continue nessa causa, continue trabalhando com essas coisas, que eu acho que você é uma pessoa que tem um futuro grande pela frente. É importante isso. É importante também as pessoas se terem consciência que os pesquisadores, as pessoas que trabalham com a ciência, isso é muito importante, nós não podemos negar, eu não vou tomar partido nenhum, mas trabalhar com a ciência é muito importante, porque as pessoas precisam da ciência, sim, para si. E agradeço, espero que continue, espero que
Venha, volte aqui no Programas mais vezes para contar mais as histórias do teu amigo Ricardo. Meu amigo Ricardo. E pá, vou aguardar, tá bem? Certo, obrigado. Assim, Igor, primeiro quero agradecer também o convite mais uma vez, assim, desejo muito sucesso mesmo para vocês. Tá muito bem organizado, tá Obrigado. Bonito aqui o Tudo foi a diretora que fez. mas tá tudo sensacional. E quero complementar assim um pouquinho também do que tu falou, a importância não só da ciência, mas eu acho que a importância de todos os trabalhos são valorizados. Por exemplo, quando eu estava trabalhando na Irlanda, fazendo limpeza lá, eu também considerava meu trabalho extremamente importante, por exemplo, para o hotel. Porque se você vai no hotel e o hotel está sujo, você não vai voltar naquele hotel, provavelmente. Então, assim, todo trabalho tem que ser valorizado, ser respeitado para todas as pessoas. A ciência também, talvez essa valorização também, eu acho que merece essa valorização. Mas também, essas outras pessoas... Tem o valor delas. Tem o valor, tem a importância. Talvez, assim... claro que, por exemplo, um médico que está fazendo uma cirurgia não vai poder errar e talvez a pessoa que está fazendo a limpeza pode ter uma margem de erro maior. Mas todos os trabalhos são importantes e muda um pouquinho a responsabilidade. Eu acho que se dá para deixar um recado, talvez seja esse. Muito obrigado. Que respeite todas as profissões. Exato, muito obrigado assim, pelo convite. Isso, o podcast também é uma coisa que tem que ser, é um entretenimento também. É uma coisa nova, então, não é? É legal, então tudo tem que ter essa importância. E eu agradeço e sucesso para vocês. Mas antes de terminar, e já até fiquei nervoso que a diretora gosta de sentar aqui na minha cadeira. A diretora tem que vir dar uma palavrinha aqui, ela que manja desses Paranauê, ela que sabe. Eu vou até me retirar, vou levar minha cerveja que vai que ela bebe. Olá, malta, sou a diretora. Obrigada, Ricardo, por ter estado no nosso programa fantástico, nosso podcast. Eu só vim aqui para dizer para não se esquecerem de dar o vosso like e subscreverem ao canal no YouTube. Não se esqueçam de ativar o sininho para receberem as notificações quando sair um novo episódio. E sigam-nos também em @tequila.cerveja no Instagram, onde nós vamos ter as novidades todas sobre o programa. E é isso. Muito obrigada, Ricardo. E volta sempre quando Obrigado. Nós gostamos muito de ter aqui. Foi legal. Vá. Tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Certeza vão gostar, não é nem discutível isso. E aguardo vocês no próximo episódio. Abraço, fiquem bem. Valeu.